fazer e operar. Deus é bom, Deus é maravilhoso, irmãos. Nós temos que continuar sendo fiel a esse Deus. Essa noite nós vamos falar de fidelidade. E eu já vou convocar os irmãos para terça-feira, com base no que nós vamos pregar aqui. Nós vamos abrir no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, e vamos ler o capítulo 2 e o verso 8. A igreja de Esmirna. Apocalipse 2:8. E antes de nós lermos, eu quero comunicar aos irmãos agora que a nossa próxima etapa, a nossa tarefa para terça-feira, o nosso desafio para os que estão vindo aqui na terça-feira, memorizarem o nome das 7 igrejas. Agora diminuiu, né? Era 12. Os 12 apóstolos, agora diminuiu, veio para 7. Deus é bonzinho, né, irmão? Deus é maravilhoso, né? Como Deus é bom. Um nome por ordem aqui, né? Todos têm a Bíblia? Quem não tem Bíblia? Todos têm, né? Então tá aí. Fica fácil, né? Só memorizar. As sete cartas, as 7 igrejas e os 7 nomes. Nós vamos memorizar. Só que nós vamos fazer, irmãos, vamos deixar um pouquinho mais pesado, viu? Não é memorizar só os nomes. É um versículo de cada carta. Tá bom? Beleza, é pouco, né? Teria que ser uns 3, mas eu vou dar só um para vocês. Então são 7 versículos. Então você vai memorizar um versículo que mais chamou atenção na sua vida, na carta que foi escrita para Éfeso, na carta que foi escrita para Esmirna, na carta que foi escrita para Pérgamo, e assim vai. Você vai ler o que foi escrito para aquela carta e vai prestar bastante atenção e vai pegar aquele versículo que chamou muita atenção no seu coração. É esse versículo que eu vou memorizar. Amém? Amém? É esse versículo. E eu vou fazer até um pequeno comentário. Tá bom? E assim juntos nós vamos aprender. Irmãos, a nossa mente tem que estar ativa. O cérebro tem que estar recebendo vida, motivação pelo poder da palavra de Deus. A nossa mente precisa estar ocupada. Aonde que dá as batalhas espirituais? Aonde que é? É aqui, ó. Olha para cá. Aqui. A batalha espiritual é aqui que nós travamos. É na nossa mente. O diabo ataca a nossa mente. Se ele consegue escurecer a nossa mente, colocar sujeira dentro da nossa mente, ele venceu. Encher de desejos proibidos, ele venceu. Nós não vamos prestar para nada. Nem para adorar, nem para nada. A nossa mente. Romanos 12 diz que nós temos que renovar a nossa mente com a palavra de Deus. Então, é tirar daqui, irmãos, a palavra e trazer para cá, para o coração, para a nossa mente. Não é difícil, não. É muito fácil. E querendo e com muito esforço nós vamos conseguir, né, irmãos? Nós não somos dos que retrocedem, né, dos que fogem. Nós aceitamos o desafio, assim como Davi, né? Davi não fugiu do Golias, não teve medo. O cristão verdadeiro não tem medo, por quê? Porque ele não está sozinho. Ele tem o Espírito Santo. Aquele que capacita, aquele que faz lembrar. Não é? Então, quanto mais nós colocarmos palavra para dentro de nós, mais forte, não é? Mais luz, mais confiança nesse Deus Todo-Poderoso. O povo é destruído por falta de conhecimento. Vocês confiariam numa pessoa que vocês não conhecem? Não, né? Eu não confiaria. Então, como é que vamos confiar em Deus sem conhecer Deus? E como é que nós vamos conhecer Deus? Examinai as Escrituras. Então nós temos que examinar as Escrituras, nós vamos encontrar Deus. Nós vamos ter um encontro com Deus. Amém, meus irmãos? Vocês querem ter um encontro com Deus? Leia a Bíblia. Vocês querem ouvir Deus falar? Leia a Bíblia. Porque quando nós estamos lendo a Bíblia, é Deus falando conosco. Nós não precisamos de um profeta lá do Rio de Janeiro. Ou de sabe aonde? É Deus que tem que falar conosco, irmãos. De uma forma pura e clara. E quando nós não temos entendimento, o que a gente faz? Senhor, Espírito Santo, ilumina o meu pensamento. Dá-me compreensão, Senhor. Eu não entendo. Vocês vão ver, irmãos, a luz que vai brilhar. Porque nós temos que pedir com fé. Eu já tive várias experiências com Deus. De orar e Deus responder na hora. Nós só temos que orar com fé.
Quando eu tenho uma mensagem muito difícil, eu fico falando com o Espírito Santo. Espírito Santo, eu não estou entendendo. Esclarece, abre os meus olhos. Tem coisa aqui que eu não estou vendo, Senhor. Eu preciso ver. Me faz ver. E aí o Espírito Santo me leva para a oração. Eu leio um outro texto e o Espírito Santo, tlim, me mostra claramente o que queria dizer o que eu havia perguntado. Deus é maravilhoso, irmãos, e assim nós vamos caminhando. Mas nós temos que ter paciência, né? E saber esperar no Senhor. As coisas no Senhor não é tudo ligeiro, não. Nós temos que esperar o tempo de Deus, né? Esperar é confiar. Isso é fé. Não adianta dizer, eu tenho muita fé a ponto de transportar monte, mas não sabe esperar, não é? Temos que esperar com paciência no Senhor e tudo vai se esclarecer. A Bíblia diz no Salmo 92, se eu não me engano, o justo é como uma luz da aurora. Ou é Provérbios? Eu esqueci isso agora, onde está escrito, irmão. Mas prometo terça-feira trazer aqui. Não vou ficar devendo para vocês. O justo é como a luz da aurora, vai brilhando, 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 até ser dia perfeito. Então a nossa vida é comparada a isso, não é? O sol vai nascendo e vai trazendo luz a tudo. E o sol da justiça é Jesus, né, irmãos? Amém? Então vamos ler esse texto maravilhoso de Apocalipse, capítulo 2, verso 8. A igreja de Esmirna. Alcança um pouquinho d'água para a irmã, por gentileza. Ela está com tosse. A palavra de Deus, por gentileza, um copinho d'água. Tem um copinho? Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus está neste lugar e bênçãos vão acontecer em nome do Senhor Jesus. Então, com bastante atenção, vamos ler a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar na prisão alguns dentre vós para ser dispostos à prova. Tereis tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Querido Deus, bondoso Pai, recorro à tua bondade, à tua misericórdia, Senhor. Dá-nos compreensão, ilumina o nosso entendimento, traz alegria e gozo no coração dos teus filhos, Senhor. Fala diretamente aos nossos corações e dá entendimento a todos nós, Senhor. É o que eu lhe peço no nome de Jesus e lhe agradeço. Amém. Podem sentar, meus irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esta é uma das 7 igrejas da Ásia em que o apóstolo João escreveu. O apóstolo João foi o último apóstolo do Senhor, né? E ele foi arrebatado, foi preso na ilha chamada Patmos. Era uma ilha prisional. Levaram o último apóstolo do Senhor na intenção, ou como quem diz assim, acabou, não tem mais ninguém agora, não é? Mas lá naquela ilha prisional, naquela ilha chamada Patmos, João foi arrebatado em espírito ao céu. Deus arrebatou João e deu visões a ele. E disse para João, escreve a visão. Escreve. E ele escreveu a visão. Deus, o próprio Deus revelou, mostrou a ele a situação em que estava as 7 igrejas da Ásia. E ele escreve a todas elas. Era um período de grande dificuldade, irmãos, em que essas igrejas estavam vivendo.
E nós já estudamos aqui, e se nós estudarmos, nós vamos entender, nós vamos compreender, irmãos, que era um tempo muito difícil, muita perseguição por conta dos imperadores, fazendo com que a igreja se curvasse ao seu poder e cultuasse aos seus deuses ou até mesmo o imperador. Então essas igrejas existiam numa época, logo no início lá, numa época muito difícil, de grande tribulação. E muitas delas, irmãos, perderam a essência. Nós vamos ler e estudar uma por uma, minuciosamente, com atenção. Nós vamos ver e encontrar como Jesus, ele olha e examina. A primeira coisa que nós vamos compreender aqui é quando o Senhor, ele fala à igreja, assim diz o Senhor. Quem é que está dizendo? O Senhor. Por exemplo, aqui na carta de Esmirna, ao anjo da igreja de Esmirna escreve estas coisas, diz o primeiro e o último, o que esteve morto, mas agora vive para sempre. Então quem é que está dizendo? Jesus. É Jesus que está falando com esta igreja. Amém? Jesus está falando a esta igreja. E esta igreja chamada Esmirna era uma igreja do Senhor. E o Senhor está falando a ela. E a Bíblia diz, assim diz o primeiro e o último. E assim que o Senhor se identifica para a sua igreja, irmão. Ele é o primeiro e ele é o último. Ele é o alfa e o ômega. O princípio e o fim de todas as coisas. Aqui a gente vê a soberania de Deus. Ele é o primeiro e o último. Quer dizer, antes dele nunca houve Deus e depois dele não haverá. Ele é o primeiro e o último, ele é o soberano, fora dele não há vida. Todos nós conhecemos a Bíblia, ele é o Criador, que criou todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas, trono, principado, soberania, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é o Criador, ele é o primeiro e o último. E ele diz, eu estive morto, o que esteve morto e tornou a viver. Quem esteve morto? Jesus. E por que ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus esteve morto, ele morreu, ele desceu à sepultura. E ele morreu pelos nossos pecados. Mas a Bíblia diz, irmãos, que ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele ressuscitou para a nossa justificação. E quando ele ressuscitou, lá em Mateus 28, ele se apresenta aos discípulos dizendo, agora é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e fazer discípulos de todas as nações. Jesus Cristo está vivo pelos séculos dos séculos e ele tem todo o poder. Então quem está falando é ele, assim diz aquele. Ele que é o primeiro e o último, o que esteve morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos. Voltamos um pouquinho no capítulo 1, verso 17 e 18. Quando João teve a visão do Cristo glorificado, ele conta o que ele vê. Acompanhe na sua Bíblia aí. O capítulo 1, o 16 e o 17. Quando ele tem a visão de Cristo glorificado, não mais aquele Cristo ferido, machucado, com coroa de espinho, não. Ele tem uma visão do Cristo glorificado. O que acontece? Quando eu vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Aquele que vive, estive morto, mas eis que vivo pelos séculos dos séculos e tenho a chave da morte e do inferno. Aleluia! Jesus se apresenta assim, aleluia, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Aleluia, Jesus está vivo por todas as eras, ele venceu a morte, ele venceu os principados, ele venceu tudo. E ele está à direita do Pai e intercede por mim e por você. E ele tem a chave do inferno e da morte. O que significa chave? Poder, autoridade. Jesus tem poder sobre a morte e sobre o inferno. É isso que ele está dizendo, eu tenho a chave. Chave é símbolo de poder, de autoridade. Entendeu, irmãos? É ele que abre e ninguém fecha. É ele que fecha e ninguém abre. Só ele tem esse poder sobre a morte, porque foi o único que venceu a morte. Jesus venceu
a morte e está vivo. Por isso, a sua fé, a sua esperança é uma esperança viva, é uma fé viva, porque Jesus não está morto, Jesus vive e Ele tem todo o poder nos céus e na terra. A Ele a glória para sempre. E o que Ele diz a esta igreja? Conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Jesus é aquele que conhece tudo. A palavra não me veio à boca ainda, e Ele sabe o que eu vou dizer. Os meus pensamentos Ele penetra, e Ele vê o íntimo, a intenção do meu coração, se é verdadeiro, puro ou não. Ele é o que conhece tudo. Ele conhece presente, passado e futuro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Jesus é aquele que conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Jesus conhece tudo, Ele conhece a tua história. A Bíblia diz que Ele sabe quantos fios de cabelo eu tenho na cabeça. Apesar de poucos agora, né, irmãos? Vamos brincar um pouquinho para deixar vocês à vontade. Ele sabe tudo, tudo, meus irmãos. Então não tem outra coisa a fazer a não ser se render a Ele, ao senhorio dEle, ao poderio dEle. Não tem para onde fugir, não tem para onde ir. Ele é soberano. Só tem uma coisa a fazer: concordar com Ele, ouvir a sua voz e obedecer e segui-lo. Então, meus irmãos, Ele olha para esta igreja, a igreja de Esmirna. Aos olhos humanos era uma igreja pobre e atribulada. Aos olhos do homem, uma igreja pobre e atribulada. E Jesus olha para esta igreja e diz o contrário. Ele não diz que esta igreja é pobre. O que Ele diz? Mas tu és rica. Provavelmente esta igreja, uma igreja pobre e atribulada, irmãos, eu creio que era uma igreja financeiramente, né? Não tinha muito dinheiro. Pobre, talvez com poucas pessoas, talvez alguns agricultores, não é? Uma igreja onde congregava poucas pessoas, e ainda uma igreja atribulada, perseguida. Mas Jesus olha para esta igreja e diz: tu és rica. Aleluia. Uma igreja que aos olhos do homem seria uma igreja pobre, miserável. Jesus olha para aquela igreja e diz: tu és rica. Por que esta igreja é chamada de rica? Não tendo dinheiro, não tendo ouro e prata. Por que Jesus considera esta igreja uma igreja rica, uma igreja que é atribulada, uma igreja perseguida, uma igreja pobre financeiramente? Por que Jesus diz que esta igreja é uma igreja rica? Porque esta igreja, irmãos, ela não se contaminou. Jesus, lá no verso 10, ele diz assim: seja fiel, continua sendo fiel. Esta igreja era uma igreja fiel. Esta igreja não se contaminou com a idolatria, com a prostituição. Esta igreja não se vendeu. Essa igreja não estufou o peito e olhava para o nariz e dizia de si mesmo coisa que ela não tinha. Esta igreja é o oposto da última igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus, quando vai examinar esta igreja, está lá no finalzinho, a última igreja, a igreja de Laodiceia. Jesus olha para aquela igreja, uma igreja rica, que dizia, porque a igreja que dizia: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. A igreja dizia isso, a igreja de Laodiceia. Eu sou uma igreja, eles se viam assim, uma igreja rica, abastada, eu não preciso de nada, nós não precisamos de nada. Jesus vai lá e faz uma avaliação. Ele entra dentro daquela igreja que dizia que era rica e abastada, que não precisava de nada, e diz o seguinte: assim, pois disseste, no verso 17, pois dissestes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Olha o que Jesus diz desta igreja, que se diz de si mesma ser rica. Eu falei o verso 17, mas não falei o capítulo 3. 3:17, a última igreja. Jesus se dirige à igreja de Laodiceia, que olhava para ela mesma e dizia: nós somos ricos, nós não precisamos de nada. Veja só, irmãos, o perigo da autossuficiência, né? De não ser humilde, de andar com o nariz empinado, achando que tem
e não tem. A igreja de Laodiceia tinha esse problema. O problema é que muitos crentes por aí têm. Tem muitos crentes que eu acho que congregam lá na igreja de Laodiceia. Porque eles acham que tem. Eles acham que tem fé, eles acham que tem unção, que tem isso, tem aquilo. E Jesus olha e diz, tu é pobre, miserável e nu. Tu não tem nada. Não tem nada. Tu só tem arrogância e pretensão. Esta igreja não tinha nada de beleza, não tinha dinheiro, era uma igreja atribulada, irmãos, uma igreja pobre financeiramente, e Jesus olha para a fidelidade daquela igreja. Jesus, é para lá que Jesus olha. E é isso que nós temos que demonstrar, meus irmãos, fé e fidelidade. É isso que Deus quer dos seus dispenseiros, é isso que Deus quer da sua igreja, fidelidade. Fidelidade. As outras igrejas se romperam. A igreja de Éfeso, uma igreja forte, uma igreja trabalhadora, uma igreja que não suportava homens maus, uma igreja que colocou à prova os falsos profetas e os achou mentiroso, uma igreja extraordinária aos olhos humanos. Mas no verso 4 ele diz, tenho porém contra ti uma coisa, tu abandonou o teu primeiro amor. Então uma igreja que tinha muitos talentos, muitas obras, mas não tinha amor, havia perdido o amor. A igreja de Esmirna, ao ler, me chamou muita atenção, irmãos, porque Jesus elogia ela, mesmo apesar da sua tribulação e da sua pobreza financeira, acredito eu, ela era, aos olhos de Deus, uma igreja rica, uma igreja que agradava aos olhos do Senhor. Não adianta nada, irmãos, nós termos tudo como a igreja de Laodiceia e não agradarmos a Deus. Nós temos que nos preocupar em agradar a Deus. Foi Ele que nos salvou. Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, para nos salvar e nos salvar eternamente, para nos dar a vida eterna. Irmãos, é para lá que nós temos que olhar, para a cruz, para o nosso compromisso com Deus. Quando nós fizemos isso, nada e ninguém nos para, nada e ninguém nos tira do caminho. O nosso alvo é Cristo, o nosso propósito é servir Jesus, é obedecer Jesus, é ser fiel a Ele. É isso que Deus quer da sua igreja e dos seus ministros, que eles sejam fiéis. É o que diz 1 Coríntios 4:2, o que se requer dos seus dispenseiros, que eles sejam encontrados fiéis. Temos que ser fiel a Deus em tudo, irmãos. A corrupção é latente, vocês estão vendo, estão entrando dentro das igrejas, estão entrando no coração dos crentes. Os crentes estão se emocionando em muitas igrejas, estão jurando e dizendo que aquilo é unção. É diferente a unção da emoção. Hoje a gente vê as igrejas levantando as mãozinhas para cima e se emocionando e dançando e pulando. Mas não há evidência de conversão, a vida não muda, continua no pecado, continua mentindo, continua sendo mal pagador, continua adulterando, continua infiel no dízimo e na oferta, entendeu? Não muda. Como é que eu posso dizer que esse camarada se converteu, se não há frutos, não há evidências? Aleluia, irmãos. É melhor ser pobre com Jesus do que rico enganado, não é? Jesus está elogiando esta igreja. E ele fala da blasfêmia daqueles que se dizem judeus e não são. Havia um grupo de judeus, irmãos, que só serviam para atrapalhar. Eles não aceitaram a vinda do Messias, eles não reconheceram Jesus como Cristo. E o que eles faziam? Eles perseguiam a igreja do Senhor. A Bíblia diz, conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico, e eu conheço também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas, pois, o que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisões algum dentre vós, terem tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida. Irmãos amados, esses que ele chama de sinagoga de Satanás são os judeus, que perseguiam a igreja, aqueles que queriam que os irmãos se circuncidassem, voltassem à lei de Moisés. Era um problema. Esta igreja tinha problema, enfrentava problema. A igreja do Senhor Jesus Cristo
Ela vai enfrentar problemas e dificuldades, sim. Vai ser atribulada, vai ser perseguida. O que nós não podemos perder é a fé, meus irmãos, a confiança. Eu passo o que tiver que passar, mas o meu alvo é Cristo, o meu propósito é com Jesus, a minha aliança é com Jesus. Eu não dobro para a direita, eu não dobro para a esquerda, o meu objetivo é fazer a vontade daquele que me chamou. Eu tenho um alvo claro, a única coisa que eu quero na vida, nesta terra, é obedecer e agradar a Deus, irmãos. É isso que importa. Irmãos, infelizmente tem muita gente nas igrejas brincando de crente, deixando o tempo passar, não tomam uma decisão. A oportunidade está aí, a porta da graça está aberta para todos entrarem, mas eles não entram, não tomam decisões, não decidem por Cristo, ficam divididos entre a igreja e o mundo. Sabe o que vai acontecer quando Jesus voltar? Ele vai dizer: eu não te conheço. Simplesmente isso. E vai fechar a porta como fez na arca. Eu não te conheço. Ah, mas eu ia na igreja, o meu pai era pastor. Interessa. Salvação é individual. Não brinque com a sua salvação, meu irmão. A coisa mais importante na vida. Nós podemos perder tudo. Não podemos perder o arrebatamento. Não podemos perder a nossa comunhão com Deus. Isso é o mais grande, é o mais importante. Tem gente valorizando aí riquezas, títulos, honras, querem porque quer a todo custo ficarem ricos. Mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O nosso amor precisa ser Jesus. Temos que amar a Ele e demonstrar esse amor. Demonstrar de todo o coração. Todas as pessoas têm que saber que eu amo Jesus, que eu vivo para Ele, a minha vida é dele, eu vivo para a glória de Deus. Irmão, se não for assim, esqueça o céu, esqueça, para lá você não vai, lá não entra qualquer um, é quem é decidido, quem entrega a sua vida incondicionalmente, quem busca a Deus de todo o coração. Nós não estamos brincando de cultinho, de igrejinha. Aqui esse lugar é sério. Esse culto, irmãos, é o dia, a noite, talvez que vai decidir a sua eternidade. Aonde você vai viver a eternidade. Eu não posso brincar com isso. Eu não posso brincar. Tem muita gente que brincou e está lá. Está lá. Naquele lugarzinho que vocês sabem. No inferno, isso, no inferno, estão lá. Arrependidos, rangindo os dentes. A Bíblia diz que é choro e ranger de dente. Por que ele está rangindo os dentes? Porque ele está com raiva dele. Ele preferiu outras coisas, os prazeres. Ele preferiu o dinheiro, a honra, os títulos, as riquezas, a prostituição, as taças. Preferiu isso. E o tempo foi passando, e os pregadores pregando. Rádio, internet, televisão, celular, a mensagem da graça, a mensagem da salvação, entrando dentro da sua casa. Tem gente assim, irmãos, que nunca tomam uma decisão. Aleluia. Eu confesso a vocês que com 24 anos de idade, quando eu entendi o plano da salvação, eu decidi, eu digo, eu não quero outra coisa. Eu não quero mais nada. Eu quero Jesus. Eu entendi que Ele é a única porta, Ele é o único caminho, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. A única escada que leva o homem ao céu é Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por mim, ponto. Não tem como entrar no reino eterno, ser salvo, entrar nas mansões celestiais por outro nome. Porque há um só nome, e o nome é Jesus. Aquele, irmão, que com carinho e com amor, ele olha para a raça humana perdida, debaixo de juízo eterno, debaixo do fogo eterno, e lá do alto da cruz ele se agarra naqueles pregos e diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Ele está lá, depois de ser açoitado, cuspido e rejeitado.
Ele ali está ali, intercedendo por pecadores, dizendo: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Eu estou aqui dando a minha vida e meu sangue, para que todo aquele que ouvir o Filho e nele crer, não pereça no inferno, mas tenha vida eterna. Aleluia. Quando eu entendi isso, irmãos, eu perdi os amigos. Eu tinha muitos amigos. Eu era jovem. Eu tinha muitos amigos. Muitos. Tentei salvar eles. Levei o evangelho para eles lá nas esquinas, onde nós nos reuníamos na noite. Levei o evangelho a eles, mas eles rejeitaram. E eu estava decidido: vocês querem ficar aí, vocês fiquem. Eu tenho um propósito. A minha vida não mais pertence a mim. A minha vida é do Senhor Jesus. Dali, o próximo batismo, nós nos batizamos. Estamos há 31 anos, vamos fazer agora, 24 de novembro. 31 anos de caminhada. E Deus nunca nos frustrou, nunca nos decepcionou. Sempre esteve conosco na nossa aflição, nas nossas doenças. Deus sempre ali. E até aqui chegamos, irmãos. Aleluia. Uma coisa, irmãos, nós temos que ter bem claro: o nosso alvo. Paulo disse: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço para o alvo da soberana vocação, que é Cristo Jesus. O maior problema daquela geração que saiu do Egito é porque o coração deles, o corpo saiu, a carne saiu, eles saíram, mas o coração ficou para trás. Eles tinham saudade do passado, por isso eles não entraram na terra prometida. Eles ficaram presos ao passado. Irmãos, aprenda uma coisa definitivamente: aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Tudo se fez novo. Um novo nascimento, não tem passado. Tem cristão vivendo no passado, tem saudade do passado, e a vida está trancada, amarrada, não sai do lugar, porque está preso ao passado. Nós não temos passado, nós temos futuro. O nosso futuro é glorioso. É as mansões celestiais. O diabo trabalha, ele não trabalha com futuro, ele trabalha com passado. Ele vê que o crente está se levantando, recebendo graça, fazendo compromisso, fazendo aliança com Deus, querendo produzir, ele vem e joga todo o passado na mente, como eu falei aqui no início, é aqui que vem, na mente, sabe? Aquela inimizade lá de anos, vocês nem lembravam mais, o diabo vem e traz na mente, para tirar a paz, entristecer e tirar toda a estrutura. Tem gente que não consegue sair do lugar nunca, não consegue crescer e avançar. Ele dá um passo para frente e 2 para trás, porque ele dá ouvidos ao diabo. Nós não temos que dar ouvido ao diabo, irmãos. A voz que tem que ecoar no nosso ouvido, no nosso coração, é a voz de Deus, é o Espírito Santo, é as promessas de Deus. Se aquele povo que saiu do Egito tivesse olhado para as promessas de Deus, eles tinham entrado em Canaã. Mas eles não olharam para a promessa, eles olharam para trás, tinham saudade dos pepinos e da cebola. Diz: olha, lá no Egito nós temos sepultura, nós tínhamos carne, tínhamos isso e aquilo. Tinham saudade. Não conseguiram crer e obedecer a Deus. Por quê? Porque eles estavam presos no passado. Aprenda isso. Cristão não tem passado. Deus apagou tudo. Todos os nossos pecados foram apagados. Todos. No dia em que morremos com Cristo, na morte pelo batismo. O batismo é símbolo de sepultamento. Quando o homem crê de todo o coração, de verdade, e está decidido, independente de mãe e pai, de amigos ou mulher, ele decidiu, de livre e espontânea vontade, fazer uma aliança com Deus, e se batizou. Dentro d'água, ele sepultou o velho homem, com todo o seu passado. E quando ele se levanta uma nova criatura, para a glória de Deus, um filho de Deus agora, um cidadão do céu. Ele é um recém-nascido, ele não tem passado. Entendeu? Batismo é isso. A nossa vida começa no dia em que nós nos batizamos, a nosso novo nascimento. Zera tudo para trás. Não tem passado.
Mas o diabo sabe que os crentes não acreditam muito nisso e fica jogando o passado. Lembra quem tu era? Tu nunca te libertou, é mentira. Ele começa a lançar dúvida. Tu nunca foi liberto. Olha só, tu não consegue firmar, tu não consegue ser fiel e começa a lançar dardos e mais dardos. Meus irmãos, não dê ouvidos ao diabo, ouça a voz de Deus e olhe para as promessas que estão lá na frente. As promessas das bem-aventuranças, as promessas de Deus, de nos proteger e nos guardar e nos levar seguro até o fim. Aleluia! Esta igreja que não se contaminou. Não está escrito aqui, mas quem sabe quantas propostas veio. O quanto esse pastor de Esmirna foi tentado, talvez com dinheiro, para ceder ao governo, aos imperadores, para fazer uma aliança com eles, para corromper, contaminar, sujar a igreja. E ele com cuidado, eu prefiro ser pobre do que pegar dinheiro sujo. E Jesus olha para esta igreja que não quis o dinheiro sujo e diz: tu és rica, tu tens um grande valor diante dos meus olhos, tu não te corrompeu. Irmãos, isto para o sujo, isso não tem valor nenhum, mas para quem entende, para quem é justo, isso tem um valor enorme. A integridade, Jesus está falando da integridade e da pureza desta igreja, e ele está dizendo no verso 10, seja fiel até o último dia da sua vida, e dar-te-ei a coroa da vida. Tem um prêmio, tem uma herança, irmãos, para os fiéis. Mas antes o Senhor Jesus fala dos judeus que perseguiram, no verso 9. No verso 10 ele diz assim, ó, não temas as coisas que tem que sofrer. Jesus não engana ninguém, irmãos. Jesus não engana, como os falsos profetas. O verdadeiro evangelho, o verdadeiro pastor, ele não engana a igreja, dizendo que daqui para frente vai ser só vitória, só bênção, só milagre, vocês vão prosperar, vai dar tudo certo na vida de vocês agora. Isso é um falso pastor. O verdadeiro pastor é aquele que diz a verdade. Jesus está dizendo a verdade para esta igreja. Olha, vocês não precisam temer o que vocês têm que sofrer. O diabo vai colocar algum de vocês na prisão e até vai matar algum de vocês. Vocês terão tribulações de 10 dias, mas sejam fiéis até a morte, e eu darei para vocês a coroa da vida. Jesus nunca prometeu, irmãos, uma vida fácil para a igreja. A igreja verdadeira é aquela igreja que passa sim por tribulação, por perseguição, por luta. Jesus está encorajando essa igreja. Jesus está falando para nós aqui nessa noite, irmãos. Não temas. Não temas o que tens de sofrer. Não temas perseguição, calúnia, isso e aquilo. Não tenha medo. Não tenha medo. Esse é o trabalho do diabo. O diabo vai fazer isso. O que eu quero de vocês, igreja minha? Sejam fiéis até o último dia. Porque também não adianta ser fiel no início. Não é? Tem muita gente que começa bem na igreja, não começa? No início da conversão, ele abraça tudo. Ele cumpre todos os mandamentos. Ele é o primeiro a chegar na igreja. Ele pega um envelope de dízimo, ele começa a ofertar. Ele começa a orar, ele quer vigília, ele quer orar nos montes. Começa bem. Mas depois vem quem? Vem o diabo, o pai da mentira, e começa a lançar dúvidas. E ele começa a enfraquecer. E o que temos que fazer é isso, irmãos, é continuar ouvindo a voz de Deus. Aleluia. Voz de Deus. Na terça-feira passada eu falei do mau crente, não foi, irmão Jorge? Vocês estavam aqui. Eu estava orando e Deus me mostrou claramente o ministério do crente. Vocês têm que saber a diferença entre o crente e o cristão. Existe uma diferença enorme. Crente é crente. Cristão é cristão. Crente, segundo Tiago, até os demônios são. Esse é o crente. É apenas crer, acreditar. O cristão não, é aquele que se tornou como Cristo. Ele é cristão. Ele nasceu de novo. Entendeu? É diferente. Mas dentro das nossas casas sempre existe o crente. Aquele que acredita. Ele tem conhecimento, assim como o diabo. O diabo conhece as escrituras. Ele citou as escrituras para Jesus. Então o crente ele tem conhecimento.
mas ele não tem fé, ele não tem confiança em Deus, porque ele não tem um novo coração, ele não nasceu de novo, ele apenas crê, ele não foi regenerado. Então ele é muito parecido, mas não é. E essa pessoa crente, que conhece as Escrituras, irmãos, quando vê o verdadeiro cristão, não é? Pronto para fazer a obra de Deus, decidido, com o coração em chamas, para agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, ele começa a lançar dúvidas no coração dessa pessoa. O quê? De novo na igreja? Tu já não foi quinta? Para que ir domingo? Esse é o crente. Esse é o crente. Esse é o que não se converteu. Ele não teve um encontro com Deus. Ele é um perseguidor, uma pedra no sapato do verdadeiro cristão. Ele é usado pelo diabo para lançar dúvidas. De novo na igreja. Só falta morar lá, porque não pega o colchão e vai para lá. Quem ouviu isso? Eu já ouvi muito isso, irmão. Olha o que a gente está passando, a situação. Nós não conseguimos pagar as contas, então tu vai dar o dízimo lá ainda. Esse é o crente. Esse é o crente, irmãos. Esses são os nossos adversários. Olha só o nosso salário. Nós não conseguimos pagar as contas. Não é assim, irmãos. Tu ainda com essa tua cara vai dar o dízimo. Tu não viu a caminhoneta do pastor? Tu não viu o alto do pastor? Pastor todos os anos troca de carro, não troca? Vocês não ouviram isso, irmãos? Não é isso que falam dos pastores? Parece até que o pastor enriquece ilicitamente, não trabalha, não sofre, não é? Mas o satanista que tem uma BMW, ele não fala, né? O satanista que tem uma Land Rover, que tem um iate, tem avião. O dinheiro dele é abençoado. O do pastor é maldito. Né, pastor? Quem é que faz ver desta maneira? Quem é que torce a visão? É o diabo, irmãos. Usando pessoas maldosas, pessoas naturais, que não entendem o plano soberano da salvação. Porque o verdadeiro crente, irmãos, ele dá tudo para Deus. Não apenas um pouco, ele dá tudo, sem reserva. Porque ele sabe, ele conhece quem Deus é. Ele sabe. Se ele vender tudo que tem e dar tudo que tem, ele não paga a vida que Deus deu a ele. Esta é a consciência que o verdadeiro cristão tem. Eu não consigo pagar. Tudo que eu fizer, todos os anos que eu viver nessa terra, trabalhando e juntando riqueza, e chegar diante de Deus e dizer, Deus, isso tudo é para pagar a minha vida. Não paga. Não paga, irmãos. É impagável. Este ar maravilhoso que eu estou respirando, o fôlego da vida. Como o pastor Telmo falou, nós temos que ter um coração grato a Deus, irmãos. Sermos gratos ao Senhor. Ele nos deu tudo no que diz respeito à vida. E ainda no porvir, a vida eterna, que é o presente maior. Irmãos, eu vejo esta igreja, a igreja mais bela da Ásia, a igreja mais linda, porque é uma igreja que não se corrompeu. Uma igreja que não deixou a influência de fora entrar dentro dela. Uma igreja que não se vendeu, ela permaneceu fiel. Pobre, perseguida, atribulada, mas fiel. Isso não tem valor nenhum para as pessoas, irmãos. Eu vou dizer uma coisa, pelo Espírito de Deus: a tua fé não tem valor nenhum para as pessoas, mas para Deus ela tem um valor enorme. A nossa fé, a nossa lealdade, é isso que Deus quer encontrar em nós, irmãos. Fidelidade. Sejam fiéis até o último dia. E ele dá uma exortação, uma advertência: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. E depois uma promessa: ao vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Quem é o vencedor? É o homem fiel, aquele que não empresta os ouvidos a fofoqueiros, aos filhos do diabo, aquele que tem um propósito firme no seu coração. Sai daí que eu sei o que eu estou fazendo, sai da minha frente. O meu propósito, o meu coração é limpo, é eu e Deus, sai para lá, não tem nada que ver. Entendeu, irmãos? Não interessa se é filho, mãe, mulher, é nós e Deus. É assim que nós vamos ganhar as pessoas, com a nossa fidelidade, com a nossa lealdade. Deus vai olhar para nós e vai dizer: tu és rico,
Aleluia. É só isso que importa, meus irmãos. É só isso que importa. Fazer a vontade de Deus. Isso importa. Isso tem valor. Isso vai soar na eternidade. Aleluia. Aquele que for fiel, aquele que der ouvido, e o vencedor, de maneira nenhuma sofrerá dano da segunda morte. Você sabe o que é a segunda morte, irmãos? É a morte eterna. A morte física, todos nós vamos passar, né? Mas a morte eterna é a separação definitiva de Deus. Segunda morte. A segunda morte, ela vai se dar na ressurreição. Quando os mortos ressuscitarem, e eles subirão e estarão todos diante do trono de Deus, então será instalado o juízo, o trono do juízo, e Deus dará paga a cada um segundo as suas obras. E a Bíblia diz em Apocalipse 21, 22, que todos aqueles que não foram achados com seus nomes escritos no livro da vida, foram lançados para o lago de fogo, a saber, a segunda morte. A segunda morte. E ele está dizendo, a igreja fiel, de maneira nenhuma, vai ser jogada no lago de fogo. Então, irmãos, será que vamos brincar com isso? Isso não é brincadeira, irmãos. Isso não é uma piada, um conto, uma fada. É a palavra de Deus. É Deus falando, eu não posso brincar com isso. Nenhuma palavra pode estar acima dessa. É Deus que está falando. Então eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que ser fiel a Deus. Eu tenho que me preocupar em agradar a Deus, viver a vontade de Deus, para que Ele olhe para mim e diga, filho, eu sinto uma alegria quando eu olho para ti. Eu sinto prazer quando eu olho para ti. Eu não sinto nojo. Eu não sinto uma repugnância, que é o que ele sentia quando ele olhava para a igreja de Laodiceia, né? Tu és morno, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. O Senhor sentia náusea, vômito deles, porque eles não eram aquilo que Deus queria. Vamos nos colocar em pé, meus irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Eu sei que não é uma palavra aprazível aos ouvidos, não é? Não é de muito elogio ao homem, é uma palavra de advertência,